Versículo 6: E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Versículo 9: Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Versículo 17: E disse-lhes a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? E Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: ama-nos. E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Podem tomar vossos assentos, por favor. Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, nessa igreja, mais uma vez. E faz uns 3 meses que eu estive aqui, acho que ainda não era o pastor. E eu preguei João capítulo 20. E hoje tenho a honra de pregar capítulo 21. Amém? Quero pregar em cima do tema Novo Tempo, Novas Oportunidades. Como já foi citado aqui, o pastor Felipe foi falando e eu fui riscando no esboço. Isso aqui ele já falou, não, isso aqui ele já falou, isso aqui, mas sobrou algumas coisas ainda, tá? Eu sei que você sair de casa numa quarta-feira fria, com tantas outras coisas às vezes para fazer, com coisas que eram necessárias do serviço, de casa, da família, é porque você quer ouvir uma palavra do Senhor Jesus. Você quer adorá-lo por tudo que Ele tem feito na sua vida. E com temor na minha alma, no meu corpo, eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. Como já tem falado aqui pelas leituras, pelos hinos. Aleluia. Nós lemos aqui, e o pastor já falou que no contexto, o Pedro, alguns capítulos antes, tinha falado que amava Jesus, mais do que a todos. Eu te amo. Jesus, eles vão te trair, vão te abandonar, mas eu não. E Jesus morre, e ele nega 3 vezes, ele abandona, e ele está agora num momento de frustração. E a pergunta que eu faço nessa noite: quantos de nós não estamos frustrados com algo? Durante a vida, alguma coisa que nos entristeceu, algo que, uma oportunidade que passou e a gente fica volta e meia lembrando, devia ter aproveitado aquela oportunidade. Com os 18 anos eu devia ter ido trabalhar na Clabinha, eu devia ter ido para a cidade, dando um exemplo. Devia ter ido para aquela cidade quando eu tive a oportunidade, não devia ter ficado. E a gente vai passando e às vezes essas coisas vão nos frustrando. E às vezes vai machucando, vai colocando dúvidas, feridas, um arrependimento, uma briga na família, uma briga com algum amigo, com algum colega, uma atitude precipitada que nós tomamos, sem pensar, sem orar, sem saber se era mesmo aquilo que Deus queria, e nos arrependemos. E eu sei que há pessoas que chegaram aqui assim, com sentimento de frustração, com sentimento de dúvida, de derrota, com dúvidas: por que disso, Senhor? Por que essa situação na minha vida? Por que eu fiz aquilo que eu falei que eu nunca faria? E nós carregamos esse peso, e talvez chegamos aqui pensando que Deus não tem mais nada para fazer na nossa vida. Tudo que eu fiz agora não tem mais jeito, já passou. Coloquei um ponto final, não há mais possibilidade de volta, não há mais o que fazer. Nós carregamos isso. E às vezes não compartilhamos para ninguém, não compartilhamos para os amigos, não compartilhamos para o nosso pastor, não compartilhamos para a esposa, para o esposo, mas carregamos essas dúvidas e talvez uma desesperança.
A esperança foi embora da nossa vida. A porta se fechou. E esse é o exato retrato do Pedrão. No capítulo em que nós lemos, que já foi lido, Pedro estava assim, estava frustrado consigo mesmo, estava decepcionado pelas atitudes que ele mesmo tomou, ou que deixou de tomar. Ele estava ali num instante da vida dele que ele via que não tinha mais jeito. Tudo que ele falou que ele não ia fazer, ele foi lá e fez. Ele se enganou, o coração dele se enganou mesmo. E ele estava no final, na rua sem saída. Mas existem algumas verdades aqui nesse texto que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. A primeira verdade é no versículo 3. Que Jesus encontrou Pedro no momento de maior frustração da vida dele, no momento de maior decepção, no momento da maior angústia da vida dele, quando ele achou que não tinha mais jeito para o que ele fez ou deixou de fazer, naquele momento que o chão dele desapareceu, pastor Felipe. Não tem alguns momentos da vida que é assim? É nesse momento que Jesus aparece para ele. Pedro volta para a vida antiga. Fazia 3 anos que ele tinha abandonado o barco, que tinha vendido, alguns vão dizer que vendeu o barco, guardou o barco, mas ele já tinha largado essa vida. 3 anos se passaram, ele não queria mais nem saber de pesca, Estava andando com Jesus. Mas ele volta para isso, as atitudes que ele tomou lhe fazem tomar essa atitude de voltar, porque ele achou que o ministério tinha acabado. Ele achou que a vida dele, tudo que ele tinha planejado com Jesus tinha chegado ao fim. Tudo que ele tinha sonhado um dia de fazer, ele vê que se acabou, não tem mais. Eu neguei ele não vai me querer de volta. Ele não vai me querer do lado dele de novo, por mais que ele tenha ressuscitado e já tinha aparecido para os discípulos. A perspectiva de Pedro ele não vai mais me querer. Ele não vai mais me querer na escola dos discípulos. Eu não tenho esse valor para ele. E ele volta. Quantas vezes depois da nossa queda, depois das nossas decepções, nós abandonamos os nossos sonhos, os projetos de Deus para as nossas vidas e tentamos voltar para a vida antiga, para aquilo que nós já tínhamos deixado de lado, para aquilo que Deus já tinha tirado das nossas vidas, e nós voltamos para aquilo. Mas ele, depois de uma noite inteira de frustração, percebe que nem para pescar ele servia mais. Sabe, não tem quando tu volta para a vida antiga? Tem um testemunho do irmão que tenta desviar, pastor Felipe. Ele fala, não, esse negócio aí não está mais dando certo não. Eu vou desviar. Esse negócio de ser crente não está dando certo para mim não. Eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Tudo que eu sonhei não aconteceu. E ele vai para uma festa. E lá na festa, alguém encontra ele e fala, Deus falou mesmo que ia mandar o senhor aqui falar comigo. E ele pensa com ele, não, eu não vim aqui para uma mensagem de Deus. Mas ali ele vê que Deus está no controle de tudo. E nem para desviar a gente presta mais. Depois que a graça nos alcançou, depois que a misericórdia do Senhor te alcançou, tu tenta sair, mas não consegue. Tu tenta abandonar o barco, mas não consegue. Tu tenta abandonar o departamento que o Senhor te colocou. Tenta abandonar essa igreja, mas não consegue. Por quê? O teu lugar não é mais lá fora. O teu lugar não é mais pescando peixes, mas é pescando homens. A graça de Deus nos alcançou. E Pedro não servia mais para pescar peixes.
por causa dos planos de Deus para a vida dele. E talvez você chegou assim hoje, né? Desanimado, frustrado, acabado, pensando em voltar para o barco. Mas é num culto como esse, numa quarta-feira fria, que Jesus nos encontra no nosso momento de maior angústia. É num culto como esse que o Espírito Santo se revela aos nossos corações e fala: eu ainda tenho projetos para a tua vida. Tu pode ter me negado, pode estar pensando em me abandonar, mas eu apareço para você no seu momento de angústia. No momento que você pensa que não tem mais valor, que não tem mais saída, que nós pensamos em abandonar tudo. Quem está lá na praia nos esperando? É Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Ele está se revelando para mim e para você nessa noite. Aleluia. E o que Jesus faz quando nos encontra? No momento de maior angústia, no momento de abandono, de desistência, o que Jesus faz, irmão Kelly? Ele transforma a noite de maior fracasso das nossas vidas numa manhã de milagre. Na noite de maior fracasso da vida do Pedro, Jesus transforma na manhã de milagre da vida dele. Quando ele pensou que era o pior dia da vida dele, quando ele pensou que não tinha mais jeito, que Deus tinha esquecido dele, eu imagino ele olhando para o horizonte daquela praia, e ele fica até ansioso, ele fica até com pressa, e os outros esperam, e ele não, ele já se joga na água, porque ele está pensando: ele se lembrou de mim, ele não desistiu de mim, e nessa noite ele está dizendo para mim e para você: eu não me esqueci. E eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que tem passado nessa semana, nesse mês, nesse ano, nos últimos 10 anos da sua vida. Eu não sei. Mas você chegou aqui pensando: ele se esqueceu de mim, ele se esqueceu da minha família, ele se esqueceu do meu esposo, da minha filha. Ele se esqueceu, mas ele está falando: eu ainda lembro de você. Eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho grandes coisas. Oh, aleluia! E Jesus aparece e diz: lançai para o outro lado. Jesus aparece no vazio, as redes estavam vazias. E ele está pensando, né? Não sirvo para ser discípulo, não sirvo para ser obreiro, não sirvo para ser amigo. E agora pronto, não sirvo mais nem para pescar. Não sirvo mais para nada mesmo. Jesus aparece num momento de vazio, de barco vazio, de peixe, de rede vazia. Sabe quando tudo não está mais dando certo, está tudo dando errado, está tudo. E ele aparece na noite de frustração e transforma redes vazias em redes de milagres. Jesus nos diz nessa noite que ainda tem milagre para as nossas vidas. Ainda tem cura, ainda tem projeto, ainda tem libertação, ainda tem sonhos. Talvez o diabo sussurrou no teu ouvido: os sonhos caíram por terra, os projetos não adiantam mais. Mas Jesus está falando: ainda tem milagre para a tua casa, ainda tem oportunidade, ainda tem novas coisas para mim e para você. Aleluia! E Jesus ele não aparece no momento de frustração, mas ele restaura o coração de Pedro. A grande questão ali não era nem multiplicar, fazer os peixes aparecerem, porque peixe a gente come e vai. Não era essa a questão. O principal, claro que o milagre faz parte, né? Mas no versículo 9,
vai dizer? Logo que saltaram em terra, viram ali brasas. Viram brasas. E aí, no capítulo 18 do mesmo Evangelho, versículo 18, é o momento em que Pedro nega Jesus. E olha o que vai dizer. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro. E Pedro nega Jesus na frente daquele braseiro. O braseiro vai aparecer apenas 2 vezes no Evangelho de João. A primeira vez é quando ele nega, é quando ele cai, é quando ele falha, é quando as coisas dão errado. É quando tudo acaba para a vida dele, como ele pensava. E a segunda vez é quando Jesus aparece para ele. E a lição aqui é que não é coincidência. Jesus leva Pedro de novo ao lugar onde ele tinha negado, onde ele tinha caído, onde ele tinha fracassado. Naquela praia, Jesus faz uma fogueira, um braseiro, para que Pedro lembre de onde ele tinha caído, mas ainda tinha restauração. Quando Pedro vê aquele braseiro, ele lembra do pior momento, mas Jesus não faz isso para humilhá-lo, faz para restaurá-lo, faz para curar o coração dele. E ali, na frente daquele braseiro, Jesus chama Pedro para a mesa da graça. Para quem está de fora, para quem está lá no outro lado, é só pão, peixe e brasa. Para quem está olhando com os olhos espirituais, é a mesa da graça, da comunhão, como foi cantado aqui. E eu lembrei da parábola, quando o Senhor fala, ainda tem lugar na mesa. Jesus estava falando, Pedro, tu caiu, tu negou, tu errou, mas na minha mesa ainda tem lugar. Ainda tem lugar para quem negou, ainda tem lugar para quem caiu, para quem falhou, para quem está frustrado. Na mesa da graça ainda tem lugar. E Jesus restaura o coração dele, como está restaurando os nossos corações aqui. Na mesa da graça tem lugar para mim e para você. Há uma diferença, porque a culpa, o inimigo, o diabo vai apontar para o passado, para as falhas, mas a graça aponta para o futuro. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Talvez exista alguém aqui ainda preso na brasa da negação, na brasa da falha, mas hoje nós estamos na frente do braseiro do renovo, no braseiro das novas oportunidades, no braseiro que Deus está dando novas chances para mim e para você, enquanto a vida ainda há esperança. E depois de restaurar, Jesus dá uma missão. Então Jesus restaura o coração dele naquele momento das frustrações, e vai terminar o versículo 17 dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não dá missão antes de restaurar. Jesus não vai nos enviar, não vai nos dar propósito antes de restaurar a nossa identidade, restaurar o nosso propósito e o nosso coração. Jesus cura Pedro e depois dá o propósito. Jesus dá uma missão. Então Pedro chegou decepcionado, chegou arrasado, agora ele está curado, e Jesus dá a missão para ele, dá um propósito. E não sei como é que é a sua Bíblia aí, mas a minha, depois do livro de João, tem o livro de Atos em seguida.
2, 3 folhas. 3 capítulos. No segundo capítulo de Atos, versículo 14, o mesmo Pedro, que naquela praia, naquele barco estava frustrado, decepcionado, arrasado, sem chão, pensando que não tinha mais projeto, pensando que Jesus não ia querê-lo mais, o mesmo Pedro, algumas páginas aí depois da sua Bíblia, é o Pedro que se levanta após o Pentecostes. É o Pedro que se levanta e começa a pregar e a explicar o que Deus tinha feito através do Espírito Santo, o que Deus tinha para a vida daquelas pessoas, e 3.000 pessoas se convertem. É o mesmo Pedro que algum tempo atrás estava frustrado, estava decepcionado, estava desapontado. É o mesmo Pedro. É isso que o Espírito Santo quer fazer na minha e na tua vida. Chegou frustrado? Conta os dias, conta as páginas. Esse não é o capítulo final da tua vida, não. Esse não é o último capítulo das nossas vidas, não. Daqui poucas páginas, alguém vai estar dizendo: é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que tinha abandonado, está pregando, está fazendo, está sonhando. É o que vão falar da tua vida. É o mesmo irmão que estava decepcionado, ia abandonar tudo, ia trocar tudo. É o mesmo que está vivendo milagre, que está pregando, que está fazendo. É o mesmo irmão. E vão falar: é o mesmo irmão. Sou eu mesmo que estava decepcionado, mas Deus me encontrou naquela praia. O fracasso não põe um ponto final nas nossas vidas. As nossas decepções não colocam ponto final. As decepções que a vida nos trouxe, as nossas ações não colocam ponto final. Jesus ainda tem propósito. Passado não determina o meu e o teu futuro, não. O que determina o meu e o teu futuro é a palavra do Senhor para as nossas vidas. O que determina o meu e os teus dias é o que Ele tem escrito no livro das nossas vidas. O fracasso não tem a última palavra. Foi a graça que teve na vida de Pedro. É a graça de Deus que tem a última palavra. E talvez você pense: não sigo mais, não consigo mais, perdi a oportunidade. Jesus diz: ainda tenho missão, ainda tenho propósito, ainda tenho sonhos para a igreja do Jerusalém, ainda tenho sonhos para a vida do Rodrigo, para a vida do Nicolas. Eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho projetos. Eu não sei o que o inimigo tem sussurrado, tem mentido para você, mas Jesus ainda tem sonhos para as nossas vidas. Então o capítulo 21 vai nos ensinar que Jesus vai atrás, Jesus se esforça para encontrar quem desiste. Essa é a grande verdade. Jesus apareceu naquela praia, e talvez eu e você na mesma situação não apareceríamos, não. Se fosse eu que Pedro tinha trocado, tinha negado, talvez não apareceria naquela praia. Talvez eu falaria: não, ele já me traiu 3 vezes, não merece mais a minha confiança. Mas graças a Deus, Jesus não é Henrique, né? Jesus dá outra oportunidade, Jesus dá outra chance. Jesus chama de novo, Jesus aparece de novo, Jesus coloca sonhos e projetos de novo. Jesus transforma a noite de fracasso em manhã de milagre. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Talvez você não passou ainda um fracasso. Talvez você está falando: não, eu ainda não passei a decepção. Mas o dia que o fracasso chegar, o dia que a decepção chegar, lembre dos Salmos.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O fracasso pode durar uma noite inteira, mas ao raiar do sol, ao olhar para o horizonte daquela praia, lembre-se, Jesus está lá. Quando o fracasso bater na porta, lembre-se, Jesus está te esperando. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, a permissão do pastor. Convidar a Isabela para cantar, preparar. Jesus restaura o coração e depois dá chamada. Jesus transforma a culpa em propósito. E talvez essa noite, dia 9 de julho, seja o capítulo 21 da tua e da minha vida. Talvez essa noite seja o dia que nós pegamos o barco e pensamos, não tem mais jeito. Talvez esse seja o capítulo 21 das nossas vidas. Talvez você chegou aqui pensando em voltar para o barco, para a vida do passado, para onde Jesus já te tirou. Talvez você chegou aqui assim. Mas o capítulo 21 não termina com aquela pesca frustrada. O capítulo 21 não termina na noite triste, sombria, depressiva, angustiante. O capítulo 21 não termina aí. O capítulo 21 termina na manhã de renovo, de restauração, de vida, de propósito. O capítulo 21 termina nos falando: há esperança. O capítulo 21 das nossas vidas vai terminar nos dizendo: há esperança. E eu não sei o que aconteceu, eu não sei se você chegou aqui com depressão, com ciladas do diabo sobre a sua vida, com setas malignas, com doença, com tudo dando errado na família, na casa, no emprego. Eu não sei se é a noite mais escura da tua vida, mas eu sei que há uma manhã de esperança para mim e para você. Ele preparou uma mesa com pão, peixe e brasa para mim e para você, uma mesa de graça. E eu quero convidar todos a virem aqui, para sermos renovados através da oração, para sermos renovados através do Espírito Santo, para quando a noite fria, a noite angustiante, a depressão, as ciladas chegarem, o inimigo não tire da nossa memória que há esperança, que há salvação, que o inimigo não roube das nossas mentes que Jesus está na praia nos esperando. Venha para frente enquanto a Isabela canta. Oh, Senhor Jesus. Que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Aleluia. Não é sobre a noite escura, mas o tema é novo tempo, novas oportunidades. Eu não sei o que aconteceu até o dia de hoje,
Mas hoje Deus está nos dizendo, é um novo tempo, é uma nova oportunidade, é um recomeço para as nossas vidas. Há renovo de Deus para mim e para você nessa noite. Levanta-te, ainda não terminei a obra que tenho na tua vida, diz o Senhor. Ainda tenho projetos